A caminho do sol. Bom dia para você que está ligando agora. Alô, Douglas T. Rodrigues, do Guarujá. E o Douglas gosta muito do Bandeirantes Caminho do Sol. É daquele que a gente fala aqui, nesse comentário que a gente faz esse Boa Noite Esticado. E deve estar ouvindo agora. E junto com o colega de trabalho dele, Marcelo Bezerra, né? E um outro ouvinte que mandou e-mail para a gente, o Humberto TB Baldini. O Humberto gostaria que a gente falasse sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra e suas consequências. E teve um outro ouvinte também que pediu para ele falar sobre o Paul Brunton, um teósofo inglês, né? Aí que tá, eu não conheço muito Paul Brunton, mas a gente pode até tentar rabiscar alguma coisa aqui. Paul Brunton ficou famoso no mundo inteiro por causa dos seus livros. Sinceramente, não os li ainda. Agora, a própria teosofia, em nome da teosofia de adiar, e nem da antiga Sociedade Teosófica Brasileira, e hoje Sociedade Brasileira de Eubiose. Estou falando em meu próprio nome aqui, né? Coisas muito fechadas dentro da teosofia, e coisas que já podem ser abertas, né? Nunca se abre tudo, né? Você pensa que alguém tem condição de abrir tudo enquanto é mistério do universo? Não tem, não pode. Não pode porque seria pernóstico ao ser humano ao invés de ajudá-lo. Desfazer tudo enquanto é ideia não verdadeira, né, para chegarmos a uma verdade absoluta, agora, nesse momento cósmico, significa que você jogar a humanidade num buraco sem saída. O ser humano não tem condições como criação que é de entender o seu... Né? Então como é que você pode chegar para uma pessoa se você chegou a entender o criação? Funciona. Primeiro, ela passar por doido, né? Segundo, porque nem é permitido você falar sobre certas coisas. Tem gente que, eu já vi muito isso aí, que diz assim, estive na eubiose, não gostei. Ou estive na Rosa Cruz, não gostei. Você passou por lá, mas aquilo não entrou em você. Essa é a verdade, né? E muitas vezes isso até é coisa programada do lado de lá para cá, numa outra sociedade, e que vai conseguir abrir melhor a sua cabeça do que essas duas que eu acabei de falar. Aí que tá o detalhe. Paul Brunton, então, é tido como um grande teósofo. Teósofo é um negócio meio complicado. Teósofo é uma pessoa que sabe muito bem, além do que disse a própria Blavatsky, que a teosofia é uma árvore com 3 galhos. Um galho de religiões antigas, né, as maiores, um galho de filosofias, todas as filosofias, e um galho das ciências, todas as ciências, as grandes ciências, né? Agora, caramba, por que é assim? Porque a teosofia é um conhecimento chamado de sagrado, que veio de Div, que gerou divino, né? Div é como dizia o amigo coronel Seixas de Brito, né, ele falava sobre isso. Div é um radical muito antigo que significa cósmico. Cósmico, mais para naves enormes, voadoras e tal. E não tem nada a ver com Div no sentido de ser que aparece do nada e mostra as coisas para gente. Não é bem assim, né? É diferente. Então, esse Div pode ser ligado a grandes naves espaciais até. Estou apenas sugerindo para você. Não estou só afirmando. Não há como provar que é assim. Você que tem que provar que é mentira o que a gente está falando aqui, né? Aliás, tudo que vem à mente, seja a coisa mais linda do mundo, que parece mais verdadeira do mundo, tudo que vem à mente é mentira, porque a mente não pode captar outra coisa senão mentiras. Tira da mente é mentira. Porque verdade é intuição. Intuição, a razão não pode atingir, não tem jeito da razão atingir a intuição. Se a razão conseguisse atingir a intuição, nós chegaremos à verdade geral, absoluta, agora. Nós queimaríamos, por exemplo, o quarto dia da criação não terminou ainda, que nós estamos vivendo. O 5º dia da criação mal começou. Cada dia desse aí equivale mais ou menos a uma espécie de um 7 trilhões de anos, para você ter uma ideia, uma coisa enorme que a ciência nem pode imaginar. E nós temos ainda um 5º dia, né, que nem começou direito ainda, um 6º dia, um 7º dia, um 8º dia, um 9º dia e um 10º dia com síntese. Quer dizer, se você for pensar bem, falta o quê? Tudo.
7 setilhões de anos para chegar lá, ou melhor, 6, mais 34 mil anos, que seria um período ainda que nós vamos ficar nesse momento cósmico em que estamos aqui na Terra, né? Talvez, com pequeno esforço, em tentasse explicar mais que isso, mas não dá. Não tem como você falar, por exemplo, de estado paranispânico do próprio planetário, né? Porque nós estamos dentro do corpo de um planetário chamado Atlas, ou então o corpo de um planetário chamado de Rafael também, né? Ele materializa uma bola de luz dentro do coração dele, e essa bola de luz, nesse momento cósmico atual, é um globo azul dentro do coração dele, que por acaso, nesse momento cósmico, é o chamado globo D, onde nós estamos aqui nesse momento conversando com você. Agora, não adianta ficar falando que tem o globo D, o globo E, o globo F, o globo G, depois muda de lugar. Nós estamos falando de um planetário, e não estamos falando de um planeta. Não existe planeta. Depois que você tem uma visão dessa, acaba toda a história. Você não vai conseguir entender mais nada se você continuar raciocinando como todo mundo raciocina. Não é por aí, é diferente, né? E mesmo que você comece a raciocinar em termos de planetário, que significa a subida da escada de Jacó até o 7º degrau, é o degrau do planetário, de que tem um corpo sideral enorme, né? E esse corpo tem algo materializado nele, que pode ter vida ou não, como a conhecemos aqui, né? Aí, de uma certa forma, destrói todas as ciências, todas as religiões que estão colocadas para nós e todas as filosofias que estão colocadas. A teosofia, viu, nosso amigo pediu para falar sobre Paul Brunton. É um negócio complicado, ele é muito além do Paul Brunton, né? A teosofia, como a coisa mais antiga que existe no universo inteiro, porque ela antecede a todos os dias da criação, é um nome só, poderia ser outro nome qualquer, mas por acaso é o nome mais sugestivo que já conseguiram até hoje. Só ter uma ideia da força da teosofia, não uma sociedade em si, mas a força dos ensinamentos dessa teosofia, que antecede muitos nomes de Sociedade Teosófica Brasileira, Sociedade Teosófica do Brasil, essas coisas todas aí, né? Ela existe antes que houvesse mundo, né? Ela própria é a criadora do próprio mundo, porque toda a grande hierarquia cósmica, né, é egressa dessa própria teosofia, né? O ser de maior importância do planeta hoje, o chamado de Melquisedeque, Rei Minos, ou Noé bíblico, né? Que são os mesmos seres, são egressos dessa mesma sociedade. Quer dizer, antes que o mundo surgisse para a vida, já existia teosofia, quando os seres de altíssima hierarquia obedeciam a seres mais superiores ainda, de universos muito anteriores, né? E acabam chegando no número 1, ou aquele que é tido como o Deus único de todas as religiões, né? E nós estamos, enfim, a trabalho dele, a serviço dele. Então, a teosofia, na verdade, é dela que sai tudo. Os dias da criação, os universos, os seres cósmicos, a escala de Jacó, a escala comum de tudo, os animais, os planetas, tudo, os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e hominal, que é o nosso, tudo sai dali. Consta pelos estudos teosóficos, de boca a ouvido, inclusive, que aí por volta do ano 2200, a partir da Índia e não do Egito, como muita gente imagina, apesar que poderia também ter partido de qualquer lugar, mas por acaso partiu da Índia, porque a Índia é mãe do Egito, inclusive. Mas partiu lá da Índia um pedido, né? Um ser chamado Orfeu, que hoje é um ser tido como mitológico, ninguém acredita que ele tenha existido, um pedido para que ele fundasse, ele conduzisse um determinado povo especial, com uma cabeça muito boa e tal, a um determinado local que seria a Magna Grécia no futuro, e que ele fundasse ali, na Magna Grécia, um negócio chamado de filosofia. Você vai conversar com um professor de filosofia, um filósofo, ou coisa parecida, ele vai dizer para você assim: mas como é que você vai provar um negócio desse? Ora, bolas, então dê uma explicação melhor. Como surgiu a filosofia, né? Aí você fala, os pré-socráticos, aí a gente tinha lá o Leucipo e o Demócrito, né, que falaram já sobre átomo, né, e átomo nessas e nessas circunstâncias e tal, e aí a coisa foi evoluindo, depois
vieram dentro desse expressão católica. Os jônios, os jônios são maravilhosos. E vem por aí afora, depois do Tales de Mileto foi o principal dos jônios, né? Depois você tem Anaximenes, Anaximandro e Anaxágoras, você tem o Leucipo com Demócrito, e vem vindo. De repente você cai nos socráticos, né? E do Sócrates você tem o próprio Sócrates, aí você tem Platão e Aristóteles. E depois você vem vindo até cair nos filósofos mais modernos. Mas de onde vem a filosofia? Continuo perguntando. Não sabemos, ela surgiu lá, e o Santo Tomás com o Santo Agostinho, os monges copistas, de uma forma geral, copiaram coisas que ficaram escritas, ou não, né, ou de boca a ouvido, e alguém anotou aquilo lá, para a gente poder conhecer aqueles seres maravilhosos daquele passado incrivelmente longo, né, lá da Grécia Antiga. Mas esse passado é nada perto da raça ariana, quando ela surgiu há 1 milhão de anos atrás, na meseta do Pamir, né? E são tantos mistérios que um verdadeiro teósofo, ele não critica ninguém. Se você ouvir alguém dizendo que é um teósofo, você abre um livro dele lá, e ele está criticando uma religião qualquer do presente, do passado ou do futuro, ou criticando, censurando algo que tem existido na Terra, que já existiu, que tem existido e que poderá existir, esse camarada não é um teósofo. Ele não está nem entendendo o que é teosofia, porque você pode ser um teosofista ou estudioso de teosofia, mas o teósofo verdadeiro, ele vai dizer assim: tudo está certo, medido, contado e pesado, né? Nós é que não estamos entendendo, certo? Não há que criticar coisa nenhuma, porque um grão de areia no universo tem uma função importantíssima. Você não pode eliminá-lo. Sob pena da essência que está nesse grão de areia, se ela desaparece, desaparece a essência em tudo enquanto é matéria manifestada no mesmo universo. Você não pode acabar com ela. Então é difícil você falar sobre as pessoas. Você vai ler um livro de alguém, está lá ele criticando a igreja, porque a igreja queimou, fez sanduíche aí no passado, assou a opção de gente, Torquemada com a turma dele, etc. Peraí, você sabe por quê, não? Você conhece o karma dessas pessoas que foram queimadas atrás, né? Foram assadas na fogueira, né, da Inquisição? Não sabe. Então vamos ficar quietos, não adianta comentar nada. Nós não vamos acertar nesses comentários. Existe sempre algo profano em que você que está ouvindo a gente agora, você pode tomar conhecimento com coisa profana, coisa que pode chegar até a humanidade, e algo oculto dentro desse profano. Você vai contar, como nós já comentamos aqui, uma espécie de igreja oculta, igreja católica oculta, dentro da própria igreja católica, né? Dentro do budismo, dentro do shintoísmo, dentro do brahmanismo, né? Essas religiões ocultas dentro da religião que chega até o povo, elas são extraordinárias. A missão dessas religiões, por exemplo, dentro do catolicismo romano, era propiciar o surgimento de 49 adeptos, ou seres de segundo degrau da escala evolutiva, e que dificilmente vão descer a escada de Jacó, né? Quando você pisa aí no primeiro, segundo degrau, você não consegue descer mais, porque não tem jeito, não tem para onde você ir, né? Não tem conhecimento nenhum que seduza mais você do que isso, né? Você pode até fingir que você pode levar uma vida comum no planeta, né? Fazendo curso de medicina, mestrado, doutorado em qualquer lugar, e continuar vivendo no meio do povo como um ser comum. Mas na verdade você não é. Você sabe que não é. Por que você não é? Porque você tem um conhecimento que a maioria não tem, não quer ter, e ainda tem raiva de quem tem. Mas um dia, evidentemente, que essa maioria vai saber dessas coisas, porque não tem outro caminho, a não ser um caminho que esse sim pode ser chamado de verdadeiro, né? Verdadeiro porque não existe outro. Mesmo assim, a maneira de ensinar esse caminho é complicada. A maneira é complicada porque se ensina de um jeito, e depois se ensina de outro, depois se ensina de outro mais, depois de outro. Então, quando alguém chega e fala assim, me dê uma verdade total da própria teosofia, a gente poderia dizer assim, a teosofia explica tudo, né? Mas uma verdade completa, pronta, acabada, que sirva para tudo eternamente, ela não tem.
né? Porque ela própria diz, tudo é relativo. Se tudo é relativo, ela própria não pode fugir da circunstância da relatividade, né? A relatividade, ela é circunstancial ou ela é temporária, mas ela, para ser eterna, um dia nós temos que vencer o plano mental, porque não existe teosofia sem plano mental, né? Aquilo que nos veio pela intuição não é teosófico. A teosofia está ligada diretamente ao plano mental, à relatividade, portanto. Então, ela própria que afirma que tudo é relativo. Se tudo é relativo, ela também é. Se ela também é relativa, como é que ela vai pretender jogar uma verdade eterna na sua cabeça para que você aceite aquilo ali e nunca mais procure verdade nenhuma, porque aquela ali é a verdade total? Ora, nós estamos no quinto dia da criação, quarto dia da criação. Como é que você vai querer achar uma verdade total no quarto dia da criação se nós temos 10 dias pela frente, né? Calma, vamos devagar, né? Não é por aí. Não se pode acelerar a evolução, não tem jeito, né? O ouvinte que pediu, o Humberto T.B. Baldini, que a gente falar sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra e suas consequências. Baldini, já algumas vezes nós falamos aqui que tivemos uma visão interessante, né? A gente já sabia o que ia ver, de olhar para o Sol e descobrir que o Sol não é bem Sol como a gente imagina, mas é um corpo sideral enorme, um aspecto humano, né? Não é bem como a gente viu também, mas não adianta a gente querer reformular essa ideia, né? Complica mais a cabeça de quem está ouvindo nesse instante. E um corpo fluídico e materializado dentro desse corpo fluídico, dentro do coração desse corpo fluídico, uma bola de luz enorme que essa bola, nós podemos dizer que é o Sol físico-etérico que nós conhecemos, né? Então, como é que eu vou falar, o nosso amigo Humberto T.B. Baldini, sobre o Sol? Isso que eu vi não corresponde ao que a gente entende aqui. O Sol é um conglomerado eletromagnético? Claro que é. Mas não só o Sol visível, aquela bola de energia eletromagnética que está dentro do coração, vamos supor, do arcanjo Micael, que é o próprio Cristo cósmico, né? Quando a religião católica fala que de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, na verdade já está lá, né? Tem gente que fica esperando um anjo aparecer no céu para julgar a humanidade. Já está lá há muito tempo. Foi um tempão danado, né? E a hora que quiser, julga. E a hora que quiser, ele esquenta um pouquinho mais, porque ele tem um livre-arbítrio desgraçado de grande, né? E queima tudo aqui, não sei. Se ele quiser, apaga também, some. Cria um monte de escuridão e acaba a vida aqui. Morremos todos e pronto. Para que essa medorréia, né? Então, a Terra também, que é um globo, atualmente o globo D, materializado dentro do coração do arcanjo Rafael, um globo azul, muito bonito, né, que é onde nós estamos vivendo, né? Não dá para você ver o próprio arcanjo, a não ser que você se afaste da Terra, ou por uma intuição você se sinta bem maior que a Terra, e você, ou fazendo parte dela, você pode ter um sistema de visão que é difícil, né? Tem gente que consegue sair no corpo mental, né? Viajar pelo espaço afora e olhar a Terra de uma distância incrivelmente longa, né? E ver realmente como ela é, né? Agora, como falar sobre a inversão do eixo magnético da Terra, o Humberto T.B. Baldini, se o próprio ser que gerou essa bola magnética, né, onde a gente vive, o globo D, ele tem um livre-arbítrio que parece bem superior ao nosso. Ele que deveria falar pra gente isso aí, né? Como é que vai ser a inversão desse eixo magnético? O que a gente sente é que ele está num voo, né, onde ele tem uma inclinação de 23 graus, isso aconteceu a partir da Atlântida, e aí nós estamos caindo já naquilo que o esoterismo vem explicando há muito tempo, mas nunca explicou do jeito que a gente está falando aqui. Ele está num voo inclinado 23 graus, que gera as 4 estações do ano, que gera os 4 temperamentos, né? Primavera, verão, outono e inverno, existe por causa dessa inclinação. Agora, por que essa inclinação? Aí o pessoal fala, não, por causa da Atlântida e tal, que inclinou para poder surgir a encarnação, a partir daí veio, né, segundo a teosofia. Até para quem tem uma visão dessa, muda tudo, caramba, né? Há um voo, né, no sentido de inclinado 23 graus, que dá a impressão, né, que esse ser está dando uma volta em torno de algo, né? Seria em torno do Sol, há quanto tempo, justamente com 23 graus de inclinação? Sei lá, pode ser
pode ser que seja, mas não há como falar com segurança disso tudo. São coisas muito além da nossa própria imaginação. E vamos supor que ele resolvesse ficar em pezinho, né? Em pezinho, quer dizer, tirar esses 23 graus de inclinação. Só a saída desses 23 graus de inclinação, o Humberto T.B. Baldini, eu acho que iria fazer restar pouca coisa na face da Terra. Porque os mares invadiriam a Terra, né? E a vida aqui, como nós a conhecemos, poderia até acabar ou quase acabar. Apesar que há maneira de você poupar muita gente se você quiser. Aí a gente precisa falar das tais de arcas, né? Não é uma só, ou várias arcas, de onde vem aquela expressão da Igreja Católica, o povo da eterna aliança, né? Os seres da eterna aliança, que é uma coisa de uma profundidade extraordinária e que está ligado àquilo que muita gente já conhece, chamado de Agartha, né? Donde Bíblias antigas falarem da Agartha aos Tessalonicenses, nas cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, da Agartha aos Efésios, da Agartha aos Hebreus, né? Aí quando você vai saber o que é, descobrir o que é a Agartha seria outra dimensão, uma espécie de quinta dimensão dentro da própria Terra. Agartha significa em agartino, arca, 7 arcas da eterna aliança. Uma delas é a da eterna aliança, porque é a que comanda esse momento cósmico. Ensina Mário Rossi Luna, por exemplo, que o comandante de uma Agartha, ele é chamado de Noé. E Noé é o mesmo ser. Noé, inclusive, você pode dividir em 2 partes. Noé, entendeu? Ou Melque e Zedeque é o mesmo ser. É o mesmo ser, segundo Mário Rossi Luna. E isso aí você vai encontrar no livro que mata a morte, o El Libro que mata a morte. Você vai conhecer também um ser, que você pode ver o nome dele, ler o nome dele em livros orientais muito antigos, né? E esses livros orientais muito antigos chamam esse ser de Rei Minos, né? E esse ser Rei Minos, né? É o mesmo Melquisedeque também, ou o mesmo Noé. Ele é comandante de uma das arcas. Nesse momento cósmico, essa função Melquisedeque é exercida por El, né? Se ele comanda uma das arcas e ele é muito maior que as próprias arcas, porque as 7 arcas estariam dentro da terra, dessa bola que sai do coração dele mesmo, então você vê por aí que já caiu numa contradição enorme, ó. Como é que podem arcas enormes caberem dentro de uma bola que é o globo D do arcanjo Rafael, né? 7 arcas dessas dentro dele, se ele é maior que as próprias arcas, quer dizer, não tem sentido, né? Então você percebe que está aí uma contradição já. Então aquilo que eu vi no Sol, no arcanjo Rafael aqui na Terra, que é o Cristo terreno, né? Esse já tem uma barba, olhos azuis, cabelo ruivo, não, olhos verdes, cabelo ruivo, né? E você olha e fala, eu já vi essa cara, esse rosto aqui, dá a impressão de um Cristo. É, sim. Né? Mas o Sol, você fala, mas esse também é o Cristo, tem olhos azuis, não tem barba, né? Cabelo ruivo, cabelo louro, né? E a altura do ombro, e enroladinho, cabelo anelado, como se diz. Que contradição é essa? Se dentro das arcas é que se põe toda a experiência de um sistema evolutivo inteiro, né? De uma cadeia planetária inteira, né? Será que haveriam arcas maiores? Aí eu não sei dizer, também não sei. E quanto mais você sabe, mais dúvidas você tem. Dúvidas que não podem ser tiradas sob pena de não ter mais nada que estudar mais tarde ou nada que saber. Você está percebendo, Humberto T.B. Baldini? Cada um de nós consegue desvelar, desde que se dedique bastante a isso, uma parte do mistério, não totalmente o mistério todo. Não há possibilidade de você desvelar todo o mistério. Senão perde a graça, não tem sentido, né? Você está falando da inversão de polos até, isso aí já aconteceu algumas vezes, né? Quando você vai entre os índios brasileiros, entre os índios americanos, entre nativos de todo o planeta, antigos, né? Você vai ouvir falar da tradição do dilúvio,
nesse povo antigo aí. Você vai ouvir sobre a tradição do dilúvio nos povos antigos gregos, nos macedônios, nos fenícios. Você vai ouvir sobre isso aí na Índia antiga. Você vai ouvir falar sobre isso nos Upanishads, nos Vedas, né, e por aí afora. E você vai ouvir falar sobre nas instâncias de Dzyan. Por quê? Porque é um ser enorme que se movimenta. Quando ele recebe uma ordem de mudar de direção ou qualquer coisa a mais, algo acima dele está querendo que aconteça uma modificação aqui no planeta. Essa modificação, então, pode ser a mudança de eixo magnético. Por exemplo, quando você tem o eixo magnético da Terra como estava há algum tempo atrás, né? Você tem o Oriente como Yin ou negativo e o Ocidente como Yang ou positivo, né? Então, a grosso modo, para você entender melhor, você tem o Oriente Ta, que significa lua, né? Em sânscrito antigo, e o Ocidente Ra, Sol, né? Como antigamente, por exemplo, você tinha Ra, Sol, Egito. Daí até hoje, você vai estudar o Egito, está lá, Amon-Ra, Runaton, o disco solar, Atom, né? Você vai na Índia, tudo é Ta. Parece que a lua na Índia, ela é enorme, é um disco enorme, né? E dá a impressão que a lua vai cair na Índia. E lua significa mãe, maternidade, geração, né? E você vai no Egito, o sol é o doador da vida, né? Dá a impressão que o sol na Índia é maior que em qualquer outro lugar do planeta. Mas, no entanto, essa função solar e lunar, ela está acabando. Tivemos aí uma função solar e lunar, porque você tem função solar e lunar pequena, função solar e lunar um pouco maior, função solar e lunar global, aí envolvendo regiões enormes, né, o próprio planeta inteiro, né? Você tem, por exemplo, função solar e lunar entre Egito e Índia, onde o Egito era Ra e a Índia era Ta, formando a ideia de Hatha Yoga, ou Yoga do Sol e da Lua, onde você tem, por exemplo, uma maior quantidade de Forrat, uma maior quantidade de Kundalini, ou de energia cósmica, nesses lugares, né? Gerando no próprio povo um jeito de ser diferente. Você ia na Índia antiga, ou até hoje você encontra alguma coisa ainda, o povo hindu é diferente do povo egípcio. Sabe por quê? Ora, precisaria de um estudo aprofundadíssimo, que a ciência não tem condições de fazer, porque não conhece a respeito, onde você vai saber por quê, que energia que é que saía lá da Índia, né? Da Índia, do Sol, né? E batia no Egito, neutrinos do Sol, fótons, sei lá. E você poderia, inclusive, imaginar que tipo de energia que saía da Lua e batia na Índia, né? E para transformar a Índia em Ta. E o Egito em Ra, né? Aí haveria condições de falar mais sobre os polos magnéticos da Terra. Mas não é só a Terra que tem polo magnético, nós também temos, né? Nós temos magnetismo, eletromagnetismo em nós, em tudo que a gente possa perceber ou não. O eletromagnetismo é algo que está em tudo no universo inteiro. Segundo os Vedas, que são partes dos Upanishads, né? Melhor, os Upanishads são parte dos Vedas. De repente, uma espécie de átomo de prana, todos os átomos de prana, eles aparentemente são iguais, né? Um átomo de prana, ou de algo absoluto, seria o stoicheion dos gregos, o átomo permanente que gerou o Big Bang, né? Ele, num determinado momento, naquele escuro total do céu, ou do cosmos, onde nada havia, ele, por uma espécie de milagre cósmico, né? Não é bem assim também, ele partiu-se em 2 pedaços, né? Gerando uma energia espetacular, o nada consegue produzir no universo. E não existia nada que a gente possa conhecer com vida também, era uma escuridão total. Então surgiu aí um raio verde e um raio vermelho, que corresponde exatamente àquilo que o estudioso de esoterismo, de metafísica, conhece como Forrat e Kundalini. E esses 2 raios são
tão fortes que riscaram aquele escuro do céu numa velocidade fantástica e geraram a partir daí a eletricidade, né, como nós a conhecemos hoje. Então ficou um raio como se fosse uma eletricidade fria, Fohat, e um raio como se fosse uma eletricidade quente, Kundalini, né? Mas para esses dois raios, essas duas energias cósmicas chamadas de Fohat e Kundalini, são manipuladas por um ser que é chamado o comandante de uma das arcas, ou Melquisedeque. Daí ele ser o rei do mundo, o rei Shalem, em hebreu antigo, ou completo, pronto, acabado, coroado como rei. E só ele pode manipular, porque ele é Sacer, ele une, né, os dons divinos, ou Fohat Kundalini, e constrói e destrói universos, né? Mas tudo que sai da ideação de Melquisedeque, né, ou da construção de Melquisedeque, obedece ao construens et destruens. Tudo tem que ser construído, vai crescendo, dá frutos, amadurece, dá frutos e morre, que é transitório, né? Porque são criações mentais, né? A utilização de Kriya Shakti, por exemplo, que muita gente não entende como é que funciona ainda, o quinto poder da yoga, né? Então essas coisas são todas temporárias. É por isso que tudo aquilo que vem de Melquisedeque e aquilo que a gente pode tentar entender como Deus dupla face, que a gente tem, né, tem que ser temporário. Se é temporário é provisório, se é provisório é relativo, se é relativo não pode ser verdadeiro, né? Então, é por isso que a gente tem que reciclar o planeta. O nosso amigo Humberto T.B. Baldini, ou essa bola, né, que a gente tem, esse corpo sideral. Reciclar como? Mudando o eixo magnético. Então, por exemplo, isso é muito claro, pelo menos na minha cabeça, Humberto. Você vai gastando humus da terra, que vai sendo levado para os riachos, para os rios, né? E dos rios para o mar. Esse humus da terra, ou certas substâncias que fazem com que a terra fique fértil e produza os alimentos que a gente necessita, né? Chega um determinado momento que a terra está cansada, né? E dentro dos oceanos, lá no fundo dos oceanos, né, nós temos uma terra descansada. Ela está ali descansando milhares e milhares de anos, né, à espera de que a superfície, o fundo se transforme em superfície e a superfície se transforme em fundo no mar. O que acontece então? É necessário que aquela terra ela suba, né, e que a que está aqui cansada desça, né? Quando a que está aqui desce, infelizmente, aquilo que a gente chama de continente aqui, desce com a pulsão de gente em cima ou dentro, que somos nós, né? E que por acaso, karmicamente falando, nós não estamos em condição de exigir o contrário, que essa terra não desça. Ela vai descer e está acabada, mesmo porque quem tem livre-arbítrio para fazê-la descer ou subir é ele que materializou essa bola de luz dentro do coração dele, esse globo D. Se nós temos o livre-arbítrio, está aqui falando essas palavras, nós temos o livre-arbítrio de entender coisas abstratas, o livre-arbítrio de tomar uma decisão. Você vê que até o próprio Código Penal nosso, ele não proíbe uma pessoa de matar alguém. Você vai lá no artigo 121, está lá, matar, pena, 6 a 20 anos. Ora, não está escrito, é proibido matar. Não. Mas se você matar, assuma, né? Você vai ter que pagar por isso, né? Pela lei dos homens e pela lei de Deus. Assuma, então, né? Você pode fazer o que você quiser. Aquilo que está correto e o que não está. Perante a lei de Deus, é a lei dos homens. Você tem livre-arbítrio? Sim, parece que não, mas tem. É uma coisa que a gente quebra a cabeça e dá a impressão que não tem. Dá a impressão sempre que a gente está seguindo um plano cósmico. Na verdade está mesmo, mas é um negócio difícil de entender. Mas vamos ficar por aí. Existe um livre-arbítrio, sim. Mesmo que seja pequeno, ele existe. Mesmo porque se a gente tivesse certeza que não existe livre-arbítrio nenhum, não adiantava nem a gente estar vivendo. Para quê? Né? Para não fazer nada, ao invés de ducor, non ducor, né? Você aceitar mansa e pacificamente, que é o contrário, que é non ducor, ou não conduzo, sou conduzido, tira toda a vontade de viver. Então eu prefiro ficar com aquela ideia do Júlio César que ele passou pra gente. Non ducor, duco. Não sou conduzido, eu conduzo, eu sou mais eu tenho livre-arbítrio para fazer e desfazer de alguma coisa, né? Ora, então,
tudo é eletromagnetismo no universo inteiro, não só no planeta aqui. E quando se fala em reciclar, é justamente mudar esses polos. Aqui na Terra, por exemplo, nós vamos ter que mudar o polo negativo para positivo e positivo para negativo, né? Se você verificar isso na manifestação física das coisas tipicamente humanas aqui, você vai ver que tem mistérios incríveis. Agora que isso aí já está praticamente destruído, dá para falar sobre isso, né? Antigamente não era possível. As pessoas eram presas a juramentos de não falar sobre isso, né? Mais ou menos por volta de 1921, né, com a queda do Tibete, onde um grande mistério havia no Tibete sobre o governo oculto no mundo, né? A maioria de tudo isso veio para o Brasil e está aqui escondido, é difícil, não dá para sondar tudo, né? Não dá para ter uma ideia exata de tudo como é. E a maioria não tem condições de sondar isso também. Então, esse mistério que estava no Tibete antigamente, de controle oculto do mundo, que hoje está aqui, é que vai determinando como devem ser essas mudanças. E essas mudanças vão acontecendo, nunca tramando contra o ser humano, mas tramando a favor do ser humano. O universo não trama contra nós, ele trama a nosso favor. Então, por exemplo, quando o Oriente era yin e gerador de luz, de ideias, e o Ocidente era a realização dessas ideias, né? Onde as formas de pensamento geradas lá por mestres de yoga em cavernas, né? E idealizavam coisas que precisavam ser realizadas aqui no Ocidente. Isso aconteceu durante, sei lá, milênios, né? Agora é hora de mudar tudo, né? Tanto que você vai hoje no Tibete, por exemplo, você encontra lá a garrafa de Coca-Cola jogada em plena Lhasa, que era a capital do Tibete. Não existe mais aquela espiritualidade que muita gente imagina que esteja lá ainda, né? E o mesmo você encontra na Índia. Você não vai encontrar a espiritualidade que você imagina que esteja lá. É só você ter um mínimo de percepção sobre essas coisas e você vai perceber que isso não existe mais como existia anteriormente. Como é que vai ser essa mudança, então, o Humberto T.B. Baldini? Baldini, o que é Ocidente tem que virar Oriente, o que é Oriente tem que virar Ocidente. Você fala, mas peraí, como que isso realiza? Não sei, basta esse corpo sideral de Rafael dar uma volta sobre si mesmo e se postar numa outra posição, né? Pronto, está mudado. Agora, como nós temos mais água que terra aqui, evidentemente que essa água, ela nos sufocará, né? Nesses continentes aqui, que sei lá como é que a natureza vai ficar, né? Há muitas profecias a respeito. Regiões mais altas escaparão, né? Mesmo que as montanhas mais altas do mundo estejam no Himalaia ainda, há uma profecia muito antiga que diz que o Himalaia um dia vai afundar. Há uma outra profecia que diz que um dia, ainda no futuro bastante distante, por volta do ano 3005, não agora, 3005, haveria o surgimento de um vulcão enorme aqui na Serra da Mantiqueira. Esse vulcão provavelmente chegaria até São Paulo e haveria uma reciclagem maior do planeta do que uma menor que deve acontecer agora, para a gente poder atravessar mais 1000 anos lá, né? E depois, então, de 3005, nós teríamos um tempo ainda indefinido, talvez 32 mil anos, 33 mil anos, aliás, né? Para que a gente pudesse ter uma evolução maior do plano mental abstrato aqui na Terra. Agora, não pergunte como é que isso vai ser, sei lá, tem parâmetros, tem leis que regulam tudo isso, né? Isso em 3005. Quando então um dos comandantes, o comandante de uma das arcas, né, passaria o comando para outro, e esse outro está ainda sem função, fazendo uma espécie de estágio. Tem gente que não gosta de estágio, né? Fazer estágio para fazer isso aí. Que é isso? Parece uma bobeira. Isso eu faço com os pés nas costas. Não faz, não. Nós não gostamos de nos reciclar. E até os seres da mais alta hierarquia têm que ser reciclados em termos de conhecimento, de tudo mais, para que não venha a fracassar, porque um fracasso deles, um erro deles, reverbera no universo inteiro, né? E pode nos levar a uma situação de difícil correção depois. Então, por isso mesmo,
é que há necessidade, inclusive, de reciclagens cósmicas, né? Ou mudanças em seres que têm corpos siderais, para que a vida possa ter sequência e haja uma mudança na própria forma, na imagem de como a vida e no tipo de energia que circula sobre nós. A energia que está em nós hoje em dia, não dá para você mostrar como ela é, porque não tem aparelho nenhum que possa medir, mas vamos supor que nós tenhamos agora 150 volts de energia eletromagnética circulando pelo planeta. Quando houver uma reciclagem maior, isso aí pode ir para 220 volts, 320, 70, sei lá como que isso acontece, né? Mas, ao acontecer isso, a mente da gente tem que acompanhar, senão você dança. Você não tem condições de acompanhar isso se você não entender essas mudanças, né? Daí a necessidade do estudo dessas coisas que a gente vem há muito tempo insistindo com você aqui, para que se tome conhecimento, pelo menos, de que isso existe. E não existindo também, qual é o problema de existir ou não existir se nós continuamos vivendo? Só que num determinado momento, se você não aceitar certas coisas como existentes, e muitas vezes essas coisas estão na cara e a pessoa não quer perceber, você está ferindo lei cósmica, cósmico-evolutiva, que pretende dar um novo impulso no planeta. Se você estiver impedindo, você vai embora daqui, meu filho. Não dá para ficar aqui atrapalhando. Você tem que cair fora daqui. E esse cair fora daqui é que pode dar aquela ideia da Igreja Católica, por exemplo, de inferno, céu, purgatório, etc. Na verdade, isso não existe dessa forma, ou do modo como foi ensinado para o pessoal, que é um modo infantil de ensinar isso aí. Mas que existe, né? Você não pode ficar marcando passo num corpo sideral com uma população enorme no planeta, né? E com coisas importantíssimas a se fazer pela frente, quando, na verdade, você está atrasando a evolução. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Esse atraso é crime contra a evolução. E por que crime contra a evolução? Você tem que eliminar ou tirar de circulação aquele criminoso, né? E como é que você tira esse criminoso de circulação? Numa mudança no eixo, num aumento de energia que faz com que o corpo dele não suporte a energia que vem trazer essa mudança, né? E com a morte em massa muito grande, com guerra mundial, e com outras coisas que acontecem aqui que não há uma explicação lógica para elas, mas que acontecem e ninguém pode negar que vem acontecendo já há muito tempo, né? Não sei se deu para você ter uma ligeira ideia, Humberto TV Baldini, da inversão dos polos magnéticos da Terra e suas consequências, né? Agora, não dá para ficar com medo disso, Humberto. Se for ficar com medo, melhor desistir de viver. Uma vez nós fizemos um workshop falando sobre a morte, e que a morte não dói como se imagina. Quando você leva um tiro, ou dois, ou uma rajada de metralhadora, sei lá, você pode sentir uma queimação, né? As balas podem atingir seu rosto, sua cara, coração, para todo lado. Você sente uma queimação inicial, mas dali em seguida, o éter cósmico entra em ação. E a pessoa que atirou, ela não consegue matar você com aquele ódio que ela tá. Ela não consegue. Você não sente mais dor. Um ligeiro frio, você sai do corpo, acabou. Acabou não, você abre os olhos, está numa outra dimensão de matéria. Você não morre, ninguém consegue matar ninguém. Essa é a verdade, né? Então, essa medorréia que nós que vivemos aqui nessa bola, esse globo D da Terra, temos, né? É desconhecimento de como a coisa funciona. Você pode pegar um facão enorme, introduz no ventre de uma pessoa, e aquilo pode causar um incômodo muito grande naquele primeiro momento, mas dali a pouquinho o éter cósmico entra em ação e você não sente mais dor, vai sentindo um ligeiro frio e tal, e pronto, está partindo para outra dimensão também. Então a morte não é bem aquilo que a gente imagina. A morte é uma passagem de uma dimensão para outra. E, geralmente todo mundo que pergunta sobre mudança de eixo magnético, reciclagem no planeta e tal, está com essa preocupação de morrer. Ora, quantos parentes queridos seus que já morreram, hein, Humberto? E que, não sei se você sabe ou não onde eles estão,
né? Então, nada disso tem um sentido que a gente imagina. Nós só vamos aprender bem o sentido dessas coisas no dia em que a gente compreender que não há morte como nós imaginamos. E que a realidade é essa que a gente está falando aqui. E não aquela que as pessoas enfiam na cabeça: eu vou morrer, meu Deus, estou com câncer, estou com isso, estou com aquilo. Isso não é verdade, né? O câncer, por exemplo, não é nem doença. O DNA é um mapa a ser seguido pelo organismo humano, né? Onde você tem um ácido, que é o desoxirribonucleico, e ali é um mapa do organismo seu, de como as células devem se proceder para reproduzir. De repente, uma das células, acho que com o saco cheio de você, porque você quer proceder certas mutações dentro de você, ela reage, estou cheia desse cara aqui. E ela então foge daquele esquema traçado no DNA, e vamos dizer agora, você mesma que traça esse caminho para você, ela então foge de você, foge desse esquema traçado e começa a reproduzir numa escala diferente, né? E começa a tomar conta do seu próprio organismo, onde ela não é simplesmente uma hospedeira, ela faz parte de todo o sistema reprodutivo celular seu, né? Mas esse sistema reprodutivo celular seu, a partir do momento que essa célula passa a se diferenciar de todas as outras que seguem esse DNA, ela passa a reproduzir de uma forma diferenciada. E na ânsia de liberdade, porque ela está presa ao DNA, ela se reproduz de forma diferente. A ânsia de liberdade é tanta que ela não obedece mais à lei do DNA. E não obedecendo à lei do DNA, ela começa a tomar conta do seu organismo, né? E provoca um tumor maligno, então. Essa célula é tão cabeçuda, tão teimosa, que ela continua reproduzindo, e na ânsia de tornar-se cada vez mais livre, até alcançar a liberdade total. E quando ela pensa que está alcançando a liberdade total, tomando conta do seu organismo, obrigando o organismo a reproduzir, né? Da forma como ela quer e não da forma como o DNA está explicitando ali, ela acaba descobrindo no final das contas que ela está matando a si própria, que ela vira o organismo passa a ser um hospedeiro de algo que não lhe é conveniente, e o organismo não consegue tirar essa célula de dentro de você, que agora, reproduzindo, ela vira milhões e milhões de células de um tumor maligno, por exemplo, né? Eu não sei se você está percebendo, Maldini, o nosso livre-arbítrio até onde vai, né? Então, a inversão dos polos magnéticos da Terra e suas consequências é algo um pouquinho mais complexo. Se algo aqui na Terra, né, de células, desse ser que a gente chama de planetário, passar a ter um tipo de reprodução diferenciada do que nós temos no corpo sideral do planetário, pode ser até que nós tenhamos um reflexo negativo em nós e que venha provocar aquilo que o pessoal acha que existe e que realmente existe, que é o fim do mundo. Está entendendo? Mas nós é que podemos provocar isso aqui. Justamente porque não entendemos certas coisas, certas forças da natureza, e que uma delas, fugindo do padrão de uma espécie de DNA do próprio planetário, né, fugindo desse padrão, pode gerar algo que venha destruir o próprio corpo do planetário, do ser sideral. E aí nós todos vamos para o espaço. Está entendendo? Mas não tem que ter medo de coisa nenhuma. A vida é um risco. Você nasceu e já está correndo risco. E a vida é maravilhosa justamente por isso, por causa dos riscos que a gente corre. Eu acho que por hoje chega 1h e 6 segundos só. 1h e 6. Bom dia, gente.